Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Não, sério. Vamos lá? Vamos então começar, né? Já estamos na nossa hora. Vou pedir para nós, então, elevarmos o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, colocando-nos em atitude receptiva, abrindo o nosso coração ao sol do auxílio espiritual, que se derrama sobre nós com seus fluidos benéficos, curadores, harmonizadores das nossas condições psíquicas, físicas, energéticas, emocionais. Querido Mestre Jesus, que o teu amor possa inundar o ambiente em que nos encontramos, com suaves fluidos e radiações que partem do teu coração misericordioso e chegam até nós em forma de bênçãos do alto, que ao se derramarem sobre cada um de nós que aqui está, nos proporcionam saúde, equilíbrio, paz. Auxilia, Senhor, também todos os necessitados do plano espiritual, envolvendo a cada um deles que traz consigo as marcas dos sofrimentos vividos, das ilusões cultivadas, dos conflitos que ainda existem e continuam na vida espiritual ainda desorientados, deprimidos, angustiados, necessitando todos da radiância da tua luz. Por isso, Senhor, sabemos contar com uma grande equipe de colaboradores, tanto no plano espiritual como no físico. No plano espiritual, esses irmãos abnegados que nos amparam a todos, familiares queridos que se aproximam de nós, cooperadores da casa que velam pela segurança, pela eficácia do trabalho, pelo crescimento de todos nós. Auxilia-nos, Senhor, e que ao final deste trabalho possamos estar mais fortalecidos, mais confiantes, mais serenos e com mais amor no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, bom dia novamente. Bom dia aos nossos companheiros que estão na internet também, na nossa sala virtual, já que estamos transmitindo, né, online. Então, um grande abraço a todos. Nós vamos dar continuidade, então, ao Evangelho de Mateus, na visão espírita, que é um exercício de reflexão, né? Nós não temos nenhuma pretensão aqui de sermos donos da verdade que não somos, né? Estamos muito longe dessa condição, mas nós podemos exercitar o nosso discernimento, né, sob a luz do Espiritismo, e por isso nós trazemos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, também André Luiz, Joana de Ângeles, para que a gente possa interpretar os ensinamentos de Jesus, mas numa visão doutrinária espírita. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então vamos dar continuidade, nós estamos no Evangelho de Mateus, tá? E hoje falando sobre o endemoniado epilético. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Nós falamos sobre a vinda de Elias, né? João Batista, né? Sendo a reencarnação de Elias. Na semana passada a gente falou sobre isso, né? Que Jesus falou que Elias já tinha vindo e tal. Então é exatamente aqui que nós paramos, tá? Então no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, o versículo 14, tá? Isso está também em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, e também em Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 42.
Lembrando que o Rafael está com o microfone lá, se alguém precisar também acrescentar alguma coisa, né, ou perguntar, é só levantar a mão que o Rafael leva o microfone para vocês. Então, continuando aqui, depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então aqui a gente tem essa situação, né, desse senhor que se aproxima, se ajoelha, suplicando, pedindo a misericórdia de Jesus para o filho dele, lunático, né? Tinha algum problema que nós não sabemos exatamente o qual, né? Mas não estava alienado, ele não estava conseguindo manter um contato com a realidade suficiente para que ele tivesse saúde, né? Então estava vivendo alguma situação psíquica de alienação, é o que fica claro a princípio, né? É lunático, né? Está com o pensamento, né, vagando ali, dispersivo, né, sem conseguir se vincular à realidade. É uma das características, é um dos sintomas que a gente observa nas obsessões. As alienações que guardam uma relação muito profunda com as obsessões, porque as alienações mentais, todas elas praticamente se baseiam, né, em conflitos psíquicos da própria pessoa, junto com a interferência espiritual. Dizem os espíritos que raramente nós encontraríamos alienações mentais de causalidade essencialmente material. É o que eles dizem, que raramente nós encontraríamos. Alguém se lembra de algum exemplo que podia ser essencialmente material, vamos dizer assim? Alguém se lembra de algum exemplo? A sífilis, por exemplo, né? O espiroqueta de Chaldin. Então a sífilis, ela atinge o sistema nervoso e pode deteriorar o sistema nervoso, levando à alienação. Tá? Por exemplo, o Alzheimer também, né? Que é a doença da moda aí, né? O Alzheimer também vai degenerando o sistema nervoso e aí gerando processo alienatório, inclusive com uma regressão, né? Começa a ter uma regressão a estágios anteriores que a pessoa já viveu, né? De infância. Tá? Então, tirando essas situações, e talvez mais uma ou outra que não me ocorre agora, nós temos a grande maioria dos problemas de alienação ligados à obsessão espiritual. Nós temos os conflitos que trazemos do passado reencarnatório e também do presente, fazendo a conexão com a interferência espiritual. Tá? Então os espíritos se aproximam de nós e nós, com problemas, com conflitos, com dificuldades íntimas, nós acabamos aceitando a influência perniciosa. Tá? Nós acabamos aceitando a onda de pensamento que eles sugerem. Pensamentos autodepreciativos, né? Pensamentos de autodestruição, tá? De baixa autoestima, de insegurança, que geram medo em nós, podendo depois cair no pânico, né? Então tudo isso tem um fator espiritual muito forte, tá? E nesse caso, o filho desse senhor, olha só, o espírito está jogando ele no fogo, jogando ele na água. Muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes cai na água, né? Colocando a vida dele em risco, né? Como que favorecendo para que ele se autodestrua, induzindo ele à autodestruição. Tá? Então o senhor está desesperado, coitado, né? Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Então olha o Senhor falando para Jesus, né? Olha, eu levei para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus estava treinando os discípulos para que continuassem o trabalho. Então eles já estavam atendendo, eles já estavam curando em nome de Jesus, já estavam conversando com os espíritos em nome de Jesus. Tá? Mas, nesse caso específico, os discípulos não conseguiram resolver, não conseguiram mudar a situação. Né? Então ele foi diretamente para Jesus para pedir o auxílio, porque os discípulos não deram conta. Né? Em resposta, Jesus disse: ó geração incrédula e pervertida,
Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Então Jesus aqui, ele coloca, né, ó, geração incrédula e pervertida, né? Quer dizer, ele está meio que lamentando aqui a situação ainda do planeta, a situação das obsessões, a situação, né, até da fragilidade dos próprios discípulos, né, ainda sem condição de resolver certos casos mais difíceis, né? Eu entendo assim, é uma visão que Jesus tem ainda da humanidade sofredora, né? E realmente, até quando ele iria estar conosco? Ele sabia que em breve ele partiria, né? Hoje mesmo nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, em breve ele partiria. E os discípulos iam ter que criar resistências, criar forças para lidar com as dificuldades, né? Então, Jesus não está reclamando, não, né? Poderia que Jesus estava reclamando, não é que ele está reclamando, né? Mas ele está olhando, meu Deus, né? Que pessoal ainda necessitado, né? Que está aqui ao redor, né? Então, trazei-me aqui ele, né? Jesus o repreendeu. E o daimon, né? Daimon vem no grego, na verdade, né? Gênio ou inteligência extracorpórea, tá? O Haroldo Dutra, né, achou melhor deixar, ao invés de demônio, deixar nesse modo, né, escrito daimon mesmo. Né? Então, e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Né? Tudo leva a crer que era uma obsessão difícil. Né? Era uma obsessão difícil. O espírito estava ali tentando destruir o rapaz, né? E fazia com ele o que queria. E aí nós temos que lembrar também dos 3 estágios da obsessão, que é o estágio da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Né? A obsessão simples, quando o espírito ele começa a emitir pensamentos que nós captamos via telepática no córtex, nessa área mais superficial do cérebro, nós captamos essa influência, dizem os espíritos. Na obsessão simples. Se nós aceitamos essa influência e ela vai se cronificando, vai continuando, começa a atingir o subcórtex. E aí vai aprofundando essa influência. Veja que vai gerando uma influência maior sobre o sistema nervoso, vai atingindo a área subcortical. E na fascinação, né, que é o segundo estágio. Tá? Na fascinação é muito difícil. Porque, pelas características, né, a gente começa a fixar o pensamento. Aquele pensamento que foi originalmente eventual, ele começa a se fixar pela repetição. Vai se fixando, o espírito chega perto de nós e começa a falar aquelas coisas negativas, e a gente vai aceitando, e eu não consigo, e dá tudo errado, e não sei por que comigo, e não devia estar sofrendo assim, e Deus não existe, porque senão ele cuidaria de mim. Aí começam esses pensamentos todos confusos, né? E a gente vai aceitando. Às vezes uma ideia muito negativa, muito prejudicial, mas que eu começo a comprar como uma verdade. É uma mentira, mas eu começo a comprar como uma verdade. Aí vai se fixando. Na fascinação, eu já estou com esse pensamento fixado na minha mente. Tá? E, inclusive, quem falar do contrário, eu já brigo. É uma das características da fascinação. Quem falar do contrário do que eu estou pensando, eu já desfaço a amizade, eu já brigo, eu já isolo a pessoa. E aí começa o maior problema, porque as pessoas que poderiam nos ajudar, opondo um pensamento contrário ao que nós estamos pensando, nós começamos a afastar dessas pessoas. Começamos a nos afastar das igrejas, do centro, do trabalho, a gente começa a se afastar das pessoas que poderiam nos ajudar. O que acontece? Vai ficando mais complicado, porque nós vamos fixando cada vez mais o nosso ponto de vista. Né? E aí eu não quero ir no centro, não quero tomar passe, porque não funciona. E os espíritos gostando disso, porque eles estão colocando justamente o pensamento de que não funciona, não adianta ir no centro,
Não adianta esse negócio de ajuda espiritual, não adianta tomar passe, é o que eles tentam colocar no nosso pensamento. E nós vamos aceitando, né, inadvertidamente. Né? E da fascinação, que é o segundo estágio, nós vamos caminhando para a subjugação, que é quando o espírito começa a ter um controle sobre o nosso corpo de uma forma mais intensa, os movimentos. Né? Então, de repente, você começa a agredir alguém, nem sabe por que você agrediu. Né? E isso ocorre alheio à minha vontade, porque já não estou mais conseguindo controlar. Né? Então é lógico que em todas as etapas da influência, o Espiritismo tem uma importância muito grande. E ele tem uma terapêutica excelente para o trato desse problema em qualquer das fases. Só que é claro, quanto mais vai se fixando o problema, mais difícil é o tratamento. Então vai exigir também mais tempo de recomposição, mais boa vontade, mais paciência do paciente. Né? O paciente tem que ser paciente mesmo. Né? O paciente tem que exercer a paciência, né? Senão ele não é paciente. Então, mas exige mais paciência, exige mais compreensão, entendimento, né? Que ele vai tendo devagarzinho, vai aprendendo também como é que funciona isso tudo. E a renovação mental, que é fundamental, que é imprescindível, né? Começarmos a trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos, a desconfiança por confiança, né? É mudar o funcionamento da nossa mente. Essa mudança é fundamental, né? Mas, acho que meu pai quer falar, Rafael, mas sempre, né, é possível reverter, sempre é possível reverter. Agora, em casos mais graves, né, é preciso a medicação também, junto com a terapêutica espiritual e também a psicoterapia. Né? Fala, pai. Alexandre, no mundo maior, tem uma parte que fala da epilepsia, né? Certo. Que, na verdade, é uma... Muitas vezes o espírito não está ali, tem uma influência espiritual, e muitas vezes o espírito está próximo. Sim. Só a proximidade dele faz o espírito entrar médium numa voltar crise correndo epilética. Pro corpo, é verdade. E destrambelha tudo e entra em crise, né? E a gente podia... Eu sei que, por exemplo, tem casos que falam de epilepsia que é mais física. Mas o André Luiz fala que quase todas, né? Como você falou, né? Quase todas as doenças mentais, coisas assim. Tem a sua parte física, né? Porque é um fenômeno neurológico, né? Eu lembro, eu trabalhei, era até meio curioso no Hospital Espírito de Marília, ali por 1950 e pouco, muita gente não tinha nascido, né? Tá aqui, né? Eu lembro que minha mãe trabalhava. Acho que está falando assim, e eu lembro que uma mulher, o diagnóstico dela era de epilepsia. E ela tinha um salão de festa, e uma escada, era né? E ela subindo a escada, e ela falava assim, uma hora eu pego ela, né? E outros socorreram e ela não caiu, né? Certo. Certo. Acho que está falhando o microfone. Rafael, você faz favor, filho. Você pega aqui. Acho que tem uma bateria aqui. Vê se troca para mim. Pega a bateria e troca para mim, que eu acho que está acabando a bateria ali. Então, no livro maior fala mesmo tem um rapaz, inclusive, que ele tinha, a história dele é assim, né? Ele era até filho de um ex-presidente da Federação Brasileira de Espiritismo, né? E é assim a história dele, né? Ele tinha se debatido durante muito tempo com os obsessores dele no plano espiritual, no umbral, antes dele reencarnar. Eram espíritos que ele tinha criado um comprometimento muito grande, né? Aí ele reencarnou, mas tinha ficado aquela história dele com aqueles espíritos especificamente, espíritos que estavam ainda em estado de necessidade, né? Só que ele, com a estrutura familiar,
com a boa vontade dele, com o evangelho no lar, com prece, com leitura, com o passe que ele tomava com frequência, ele estava diminuindo as crises, porque desde pequeno ele tinha crises epiléticas, né? Então ele já veio com algum problema neurológico, ele já veio com uma certa predisposição orgânica, mas também sentindo as influências espirituais e buscando a recomposição. Então aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Foi bom o senhor ter lembrado, né? O André Luiz e o Calderaro, que era o instrutor dele, eles estavam na casa do rapaz, e terminando o evangelho no lar, o rapaz foi se deitar, era de noite, e ele se desligou do corpo. Aí os dois cumprimentaram ele, conversaram, ele já estava bem mais animado com os resultados, né, do evangelho no lar, das leituras, tal, ele estava bem melhor. Só que eles saíram para dar uma volta, os três, o André Luiz, o Calderaro e ele, no plano espiritual. De repente, eles se deparam com duas figuras ao longe, com dois espíritos escuros, assim, com vibrações mais densas, né? E o rapaz entra em choque, assim, assustado, e volta para o corpo. E quando ele volta para o corpo, assustado, o corpo entra numa crise epilética, né? Aí o Calderaro explica para o André Luiz que isso é um fenômeno natural, que é ainda um reflexo condicionado. Um reflexo condicionado. Por quê? Porque ele se acostumou tanto tempo a sofrer junto com aqueles espíritos, a brigar com eles. Aquilo provocava tanto desassossego no rapaz, que a simples aproximação daqueles espíritos provocava um reflexo condicionado, um condicionamento que ele criou. Então ele voltou para o corpo rapidinho. Por quê? Porque o corpo para nós, de certo modo, é como se fosse um casulo, é como se fosse uma toquinha que a gente se protege no corpo, né? Então você está tendo um pesadelo, lá de repente você acorda, ufa, né? Ainda bem que era um pesadelo, né? Mas muitas vezes não é só um pesadelo, né? A gente está fugindo de alguém, mas a gente volta para o corpo, porque a gente abre os olhos e a gente já não vê mais nada, ufa, né? Graças a Deus, né? A gente tem a impressão que não tem mais nada, então é um refúgio para nós, tá? E aí o rapaz volta, então ele tem aquela crise, né? Tem aquela crise que é dolorida, que é complicada, mas aí o Calderaro aplica um passe nele, ele se acomoda, o sistema nervoso dele se acalma, e aí fica tudo bem, né? Mas aí o Calderaro explica, a simples aproximação daqueles espíritos evoca nele um estado de perturbação, e aí ele entra em crise epilética. Mas aí já como um fenômeno, um resquício de um problema maior. Então é um problema menor, né, de um problema maior que já foi, né, e que agora está melhorando, né? Então Jesus o repreendeu. No caso aqui, havia uma influência espiritual, uma ação pertinaz no espírito, né? E Jesus, conversando com o espírito, afastou o espírito, né? E o menino ficou curado a partir daquela hora. Nós sabemos, inclusive, que tem casos de obsessão muito difíceis, né? Que só com o tempo é que é viável a separação do espírito com relação ao encarnado. Porque se há um afastamento abrupto do espírito obsessor para com o obsediado, pode haver, inclusive, o desencarne do obsediado. É muito comum a gente observar, às vezes, quando você ajuda, você retira um obsessor, um espírito necessitado, que está próximo ao encarnado, você retira ele, é muito comum o encarnado entrar em depressão. É muito comum ele entrar em depressão, né? Às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte, ele começa a falar que, nossa, parece que eu estou sentindo um vazio dentro de mim, parece que está faltando parte de mim. É porque o espírito ele foi se entrosando mentalmente, emocionalmente, ele foi se entrosando tanto com o encarnado, que o pensamento do espírito estava na mente do encarnado, o pensamento do encarnado estava na mente do espírito. E aí quando você afasta, é como se afastasse um ente querido, como se afastasse, né, um ser que estava muito ligado a nós. E às vezes a pessoa entra em depressão. Por isso que a medicação, nesse caso, é imprescindível, né? Assim como terapia, assim como apoio espiritual,
né? É imprescindível porque pode entrar em depressão, né? Acho que a gente está com um problema ali na bateria, acho que não está funcionando. Você conseguiu trocar, Rafael? Não está funcionando? É? Então pode fazer, eu... Olha, sim, traz uma dívida. A Rosana perguntou se o epilético é sempre um espírito endividado. É um encarnado, né, que traz uma dívida. Sim, está vivendo uma situação assim expiatória, tá? É o reflexo de problemas vividos no passado que se refletem no corpo e se refletem espiritualmente. Então são inimigos, pessoas que a gente semeou, né, a discórdia, a gente criou problemas para a pessoa e hoje elas nos procuram, nos encontram e tem uma ação negativa no nosso psiquismo, né? Mas tudo isso pode ser revertido com amor, né? A gente pode ir substituindo a dor pelo amor. Quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Se a gente afasta o amor, a dor se aproxima, né? Como assim? Se eu começo a exercitar o amor, né, eu começo a exercitar a caridade, começo a me amar mais, começo a amar mais as pessoas, ajudá-las, mesmo que sejam coisas pequenas, mas eu começo a ajudar mais, seja em casa, seja na casa espírita, ou na sociedade, no trabalho, eu começo a ter uma atitude mais amorosa, então a minha dor tende a ir diminuindo. Por quê? O objetivo da dor, dos processos expiatórios, né, da lei de causa e efeito, o objetivo da dor e sofrimento é fazer nos lembrar do amor. O amor que a gente esqueceu no passado. Se a gente tivesse tido a atitude amorosa no passado, hoje a gente não estaria sofrendo o que a gente está. Por isso que hoje a gente, diante do sofrimento, diante da dor, a gente se rebelar, a gente se revoltar, a gente praguejar, é a pior coisa que tem. Por quê? Porque foi o que a gente fez no passado, né? A gente saiu da atitude amorosa no passado. Então hoje, para melhorar, nós temos que cultivar a atitude amorosa, que é o que vai transformar a nossa condição. Tá? Então, vamos cultivar o amor, né? Aí continuando. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Né? Uma pergunta bem pertinente, né? Porque eles estavam curando muitas pessoas, ajudando muitas pessoas, mas por que nesse caso nós não conseguimos? Às vezes a gente se pergunta também, por que a gente não conseguiu ajudar esse e aquele, né? Então eles perguntaram para Jesus, por que não fomos capazes de expulsar aquele espírito? Lembrando que na doutrina espírita, aqui é mais uma questão de palavra do que de atitude, viu, pessoal? Porque na doutrina espírita nós não tratamos de expulsar os espíritos, tá? E cremos que nem era essa essencialmente a atitude de Jesus, né? De expulsar os espíritos. Mas de conversar, de dialogar, né? De esclarecer, de amparar, porque são todos sofredores, mesmo esses que têm uma atitude mais agressiva, são também muito sofredores. Então eles precisam de todo o amparo do grupo, né? Aqui nós temos vários participantes de reunião mediúnica e sabem que a grande atitude na reunião mediúnica é a atitude de caridade, de amor puro, né? Em que a gente tenta envolver o espírito, né? Jamais uma atitude assim de expulsar o espírito. Até porque Jesus já preveniu a gente desse negócio de expulsar aqui, né? Vocês lembram? A gente já falou sobre isso. Que Jesus mesmo falou, ó, você expulsa lá o valente, ele vai, depois o que acontece? Ele volta com outros 7. Vocês lembram que a gente falava sobre isso? Então, Jesus mesmo sabia que não era... Né, o reino dos céus a gente não conquista por violência. Já foi a época em que a gente conquistava-se o reino dos céus por violência. Não é mais. Né? Então, assim, é atitude amorosa. Né? Se você age com violência com o espírito necessitado, ele vai e vai tentar se fortalecer. Ele vai chamar os amigos dele lá, ele vai arregimentar um pessoal e vai voltar mais forte. E aí o prejuízo pode ser maior. Né? Então, nós precisamos resolver o problema, não protelar, não jogar o problema para frente, não, é resolver, né? É ajudar o espírito. Tá?
Aí continuando, né? Aí Jesus então respondendo, né? Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará. E nada vos será impossível. Então é interessante, né? Então o que faltou ali para os discípulos foi fé. Né? Foi fé. Como assim? A certeza de se alcançar o resultado. A convicção firme naquilo que não se vê, como diz Paulo de Tarso. A gente acreditar naquilo que a gente não está vendo. A gente está vendo a pessoa doente, mas a gente tem que ser capaz de acreditar na saúde, de acreditar na libertação, na melhoria. Se nós não formos capazes de antevermos a melhora, nós vamos ter muito menos capacidade de ajudar. A gente vê na obra do André Luiz que os espíritos falam assim, eu não sei precisar exatamente qual livro, nem em qual passagem, mas tem um espírito amigo que fala assim, olha, a pessoa para efetivamente ajudar no presente, ela deve estar à frente da sua época. Efetivamente, para nós podermos ajudar as pessoas que estão conosco, todos nós aqui, às vezes ajudar alguém em casa, ajudar no trabalho, na sociedade, nós temos que estar à frente da nossa época. Por quê? Porque se nós estivermos comungando com os mesmos problemas e conflitos e viciações e maus hábitos que todo mundo está vivendo, nós não vamos nos distinguir. Nós não vamos ter condição de nos sobrepor à massa. Vocês entendem? Né? Nós não vamos ter condição de mostrar algo diferente do que as pessoas têm vivido. Né? Então nós temos que ter essa condição diferenciada. Né? Temos que viver à frente da época que nós estamos vivendo. Né? Fala, Inês. Em tudo, né? Em tudo. Conhecimento, em moralidade, em atitude, né? Em pensamentos. Nós temos em equilíbrio. Alexandre, mas quem de nós está com essa bola toda? Nenhum de nós está, né? Mas a gente tem que ir se esforçando, ter boa vontade, né? Para que a gente adquira essa condição. Né? Nenhum de nós é perfeito e a gente nem vai esperar a perfeição de ninguém. Mas nós precisamos ter boa vontade, né? Boa vontade e perseverança, trabalharmos por mudar os pensamentos para melhor, né, Inês? Então isso nós podemos fazer, né? Um passo de cada vez, né? A gente vai melhorando. Então o grande problema aqui foi a falta de fé. Né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Eu preciso acreditar. Né? Por quê? Porque eu preciso acender o fogo na pessoa. Né? Jesus falava, né, eu vim né, acender, né, esse fogo do Espírito. O João Batista já falava, vem aquele que vai batizar com o fogo do Espírito. Tem que acender a chama da esperança, a chama do ideal, né, a chama do querer, algo melhor. Como é que a gente vai acender um fogo sendo um palito molhado, né? Às vezes a gente está um palito molhado, a gente tem que ter condição de acender o fogo. Né, de gerar fé, gerar esperança nas pessoas. Tem uma frase até que fala assim, né? Na obra do André Luiz a gente vê essa frase. Às vezes, nem sempre os médicos curam, e quase sempre matam a esperança. Né? Às vezes, médicos, psicólogos, psiquiatras, né? Muitas vezes nós que trabalhamos na saúde, muitas vezes a gente muitas vezes a gente não tem condição de curar. E além de não ter condição de curar, às vezes mata a fé ainda da pessoa. Né? Nós temos que gerar, a primeira coisa, gerar a fé nas pessoas, a crença na melhora. Se alguém me pergunta assim, mas eu vou melhorar? Vai. Vai. Ah, mas quando que eu vou melhorar? Não, aí eu não sei. Mas que vai melhorar, vai. Em quanto tempo que eu vou melhorar? Aí vai depender do seu investimento. Quanto mais você investir de energia, de boa vontade, de estudo, de melhoria íntima, mais rápido você vai melhorar. Não vai melhorar? Sempre melhora, né? Sempre melhora. Eu nunca vi ninguém
que tenha buscado com boa vontade e perseverança que não tenha melhorado. Né? Todos melhoram. Tá? É só uma questão de tempo e de amadurecer essa melhora. Tá? É preciso a fé, então, como a gente está vendo aqui, nós acreditarmos e buscarmos. Tá? Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Aí Jesus ainda complementa, teve uma questão de fé, né? Muito importante aí que interferiu, vocês não acreditaram. Pessoal, nós temos que acreditar em nós. E uma das coisas que a gente tem percebido, cada vez mais a gente tem percebido isso, que os espíritos acreditam mais em nós do que nós acreditamos. Eu tenho percebido isso. Os espíritos acreditam muito mais em nós do que nós acreditamos em nós. No terreno da mediunidade, no terreno das virtudes, dos potenciais diversos que nós temos. Os espíritos acreditam mais em nós do que nós mesmos acreditamos. Tá? Frequentemente eu vejo pessoas que têm mediunidade se questionarem com muita dúvida sobre a mediunidade que possuem. Né? E se eu for olhar até pouco tempo atrás, eu também estava muito assim nesse terreno da dúvida, em vários aspectos, e muitas vezes ainda estou. Né? Eu sou uma pessoa que também estou desenvolvendo esse aspecto. Mas a gente vê que às vezes coisas tão simples, que a gente percebe já que é a influência espiritual, que é o potencial mediúnico que as pessoas têm, e elas ainda estão questionando, mas será que é mesmo? Será que eu consigo? Será que eu posso? E pode, consegue, tem condição de ajudar. Né? Então a gente vê muito essa dúvida, e os espíritos sempre acreditando em nós. Por exemplo, a intuição. Quantos de nós temos intuições que nós não acreditamos? A gente só vai acreditar depois quando a gente quebra a cara. Se eu tivesse seguido a minha intuição. Já aconteceu isso com vocês? Levanta a mão com quem já aconteceu isso. Quase todo mundo, né? Então, é uma realidade. Né? Quantas vezes os espíritos amigos estão lá intuindo a gente, e a gente teima, não, isso aqui é meu, acho que não vai ter problema não, tal, e a gente relega ao esquecimento. E depois a gente pensa, puxa, se eu tivesse seguido, eu tinha me poupado muito desconforto. Né? Falem nisso. Uhum. Uhum. A Inês está falando que quando a gente trabalha como médium, a gente vai prestando muito mais atenção na intuição, né? Na Inês, é isso, né? Começa a ficar mais atento, né? Porque vai entendendo como é que funciona, né, Inês? Somos muito influenciados, né? Sim, não só na reunião, mas no nosso dia a dia também. Exatamente, isso mesmo, né? Se todo médium tem intuição, acredito que sim. Acredito que sim. Né? Nós somos intuídos, recebemos pensamentos, né? Intuições do alto. É lógico que muitas vezes nós recebemos pensamentos, sugestões dos espíritos que partem para o lado negativo. Né? E nós temos essas sugestões, temos os pensamentos projetados sobre nós, que já nos puxam para um lado positivo. Nós temos que sempre, em primeiro lugar, nós temos que analisar o que nós estamos percebendo. É bom ou é ruim? É positivo ou é negativo? Né? Isso é mais importante do que nós percebemos. É nosso ou não é nosso? Às vezes a gente fica preocupado com isso. Será que é meu ou será que não é meu? Mas não, isso vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, é positivo ou é negativo? É bom ou é ruim isso que eu estou pensando? Né? Porque se for bom, ótimo, eu quero. Não importa se é meu, não importa se está vindo como uma intuição do alto. É bom, eu quero. É ruim, não importa de onde proceda, eu não quero. Então eu saio desse pensamento. Né? A intuição, ela não exclui o trabalho da razão. Na verdade, se complementa. Eu tenho um flash intuitivo, mas eu preciso analisar a respeito desse flash intuitivo que eu tive. Tá? Eu tenho que analisar. Uma coisa não exclui a outra.
Tá? A gente pode ter um flash intuitivo a respeito de uma coisa que, trabalhando racionalmente a coisa, eu acho melhor não. Né? Eu acho melhor não. Melhor não fazer aquilo, no momento. Então, uma coisa não exclui a outra. Tá? A gente precisa estar vigilante também nesse aspecto. Tá? E a premonição está na intuição Ah, também? não sei, a gente entra num terreno muito de palavras, assim, né? Uhum. Então, eu tenho muito disso. Tenho flecha de uma situação, por exemplo. Vai acontecer Premonição. algo com você. Eu Tá. tenho um acidente. Então, existem... É premonição ou é intuição? Então, eu acho que entra muito no terreno das palavras e até é difícil para a gente... Chega um momento que é difícil para a gente também saber exatamente onde acaba uma e começa a outra, né? Mas eu trato como um flash intuitivo que você teve, um flash premonitório, por exemplo. Né? Eu acho que nós temos esses relances, temos o que seria a intuição? O acesso à verdade, o acesso à informação, o acesso a uma informação que geralmente é acompanhada de uma certeza, geralmente é acompanhada de uma confiança, de uma certeza a respeito de algo. Né? É um volume de informação maior normalmente do que a gente tem com a razão. Tá? Tem um volume de informação aí no flash intuitivo. Né? Quando é premonitório, é com relação ao futuro. Então não é de uma coisa de agora, é de uma coisa do futuro, que pode vir a ocorrer. Pode vir a ocorrer. Tem esse detalhe com relação à premonição. Né? Pode vir a ocorrer. Porque o futuro, na verdade, vai ser resultado de uma série de escolhas ainda. É como se fossem vários caminhos, e não existe aquele caminho determinado. Né? São caminhos possíveis, prováveis, mas não, né, taxativos assim. Tá? Tem isso que é negativo, dizer, por exemplo, vai acontecer uma coisa negativa. O que a gente faz? Olha, Se a pessoa percebe... Se a pessoa percebe que vai acontecer algo negativo com a outra pessoa, você tem um flash assim, premonitório, aí você vê que vai acontecer um acidente com a pessoa. Então, nós não temos a certeza de que isso vai ocorrer. Entendeu? Você pode falar assim, olha, quando você estiver na estrada, cuidado, não corra, preste atenção, não precisa colocar medo na pessoa também, né? Tem profecias autorrealizadoras, né? Você já começa a falar, você vai induzindo a pessoa a fazer aquilo, né? Não, né? Nem gerar medo. Os espíritos são muito cuidadosos com relação ao futuro e a dar informação para nós. Eles podem nos alertar em sonhos, né? Podem nos alertar às vezes certas percepções, mas nunca dizer, ó, vai ocorrer tal coisa, se prepare. A pessoa já desencarna na hora, já, né? Então, assim, eu acho que é prudência, só um pouquinho, pai. Acho que é prudência, médiuns que veem muita coisa, médiuns que têm muitas percepções, tem que tomar muito cuidado com a palavra. Por quê? Porque a prudência, não interferir no livre-arbítrio da pessoa, né, saber os limites nossos, o limite da informação, nós temos que tomar esse cuidado, né? Porque senão a gente pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, esse cuidado, essa prudência, né? Para que a gente não tenha uma interferência indébita, né? Fala, pai. Essa parte, por exemplo, de você tem intuição de... Eu estou pensando em fulano, vou visitar. Tal fulano não estava bem e tal. Seria muitas vezes uma surpresa chegar, puxa, está com bem. Fala no microfone aqui, pai. Coincidir, por exemplo, que você vai fazer uma visita a uma pessoa e essa pessoa fala, pô, ainda bem que você veio, estou em dificuldade, coisa assim. Eu lembro que nós atendemos um pessoal lá de São Fernando, uma senhora, ela falou que morava em Arapongas e numa época de campanha eleitoral, estavam ela e os dois irmãos idosos, já de uma certa idade, em casa, sem dinheiro, já fazia 3 dias que eles não se alimentavam. E uma senhora fazendo campanha, ela, seguindo a determinada rua, aquela rua que passa do Penac, lá, que sai da rodovia, ela resolveu entrar ali. A mulher entrou e passou em frente à casa. E cismou com a casa. E foi perguntar. Encontrou o pessoal em crise. E assim,
fraqueza, sem ter assim, condições de procurar alguma coisa fora, até procurar um vizinho. E a mulher falou, não, o que está acontecendo? Foi quando ela providenciou comida já na hora, e um monte de outras coisas, né? Então você vê que coisa, é esse tipo de intuição que vem a respeito de visitar alguém que não estava bem, sei lá, corra para ver, para não perder a oportunidade e atender a intuição, alguém que está ali, vai, socorre ali, né? Esse último livro do César tem um caso assim, estão socorrendo lá num bairro de periferia, e os espíritos estão socorrendo e está faltando comida, né? Os espíritos estão ajudando ali, né? Aí quem estava ali, eu não sei se era o Galeno, coisa assim, que estava junto com os moços, né? O César falou assim, e daí? Mas restauramos esperança neles aqui e a comida, né? E os recursos para... Aí o Galeno falou assim, espera um pouco. Aí daqui a pouco bate na porta, uma senhora trazendo. Então, essas coisas tem que valorizar, né? Até eu estava lembrando de uma mensagem, acho que é do livro Seara dos Médiuns, que o Emmanuel fala sobre isso, né? Ele fala assim que quase sempre aquele pensamento que a gente tem de ajudar alguém, e que às vezes numa hora que parece imprópria até, às vezes aí ele vai citando algumas situações assim, que geralmente a gente, melhor deixar para depois, tal, né? Aí o Emmanuel fala assim, olha, quase sempre é o nosso comodismo falando. Porque na verdade é isso que o senhor falou, né? Quase sempre são os espíritos ali tentando, né, falar, liga para fulano. Às vezes é a hora que a pessoa está lá querendo se matar e você liga a pessoa, ainda bem que você ligou. Né? Você manda um e-mail, manda uma mensagem no Facebook, né, na era digital aí. Quer dizer, tem inúmeros modos. Esses dias atrás uma moça nos procurou aqui no centro e disse que uma pessoa chamou ela no Facebook, né, não estava com um nome assim pessoal, né, era um nome assim de uma instituição e tal. E falou assim, não faça isso que você está pensando em fazer. Não faça isso. Não faça isso. Né? Não se mate, falou para ela, né? E aí ela levou um susto, até por quê? Porque ela, justamente naquele momento ela estava pensando em se matar. E ela estava assim com o pensamento muito fixo de se matar, né? E aquela pessoa, até ela ficou impressionada, falou, nossa, como é que é o médium, né? Eu não sabia que o médium tinha essa condição, né? Para ela foi uma comprovação até, porque ela estava pensando naquele exato momento e a pessoa chamou ela para conversar e falou isso. Né? E pediu para ela nos procurar aqui, né? Procurar o centro, né? Então ela veio aqui para a gente conversar e tal. Mas é interessante, tem coisas assim que realmente a gente vê a influência providencial dos espíritos, né? E a gente tem que ser esse canal aberto aí para captar essa ajuda, senão os espíritos chegam ali intuindo a gente para fazer o bem, a gente só rejeitando, só bloqueando, só no nosso comodismo, né? Então a gente tem que ser aquele aeroporto 24 horas, né? É aquele aeroporto que, seja a hora que for, os espíritos podem chegar perto da gente, nos sugerir coisas boas, né? E até para salvar alguém, né? Em alguns momentos. Então, só para a gente terminar aqui, pessoal, Jesus diz, né? Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum, né? Então explicou para os discípulos, olha, esse tipo de espírito tem que ter oração e jejum. Jejum e oração. Né? A oração da elevação do pensamento. Nós temos que nos elevar. E o jejum dos hábitos infelizes, dos pensamentos negativos. Nós temos que ter esse jejum, não exatamente, né? Não exatamente o jejum da matéria, o jejum da comida, tá, pessoal? Em outros momentos nós já falamos sobre a questão do jejum também, mas não exatamente esse jejum, mas a abstinência de nós deixarmos hábitos negativos. Por quê? Porque se nós pretendemos ajudar, nós temos que estar melhores do que aquele que nós pretendemos ajudar. Você vê um espírito na reunião mediúnica e vem precisando de ajuda, a equipe mediúnica tem que estar em melhor condição do que o necessitado. Os médiuns, os passistas têm que estar em melhor condição. E quanto melhor nós estivermos, mais nós vamos poder ajudar.
né? Então faz parte do nosso crescimento pessoal, espiritual, nós mudarmos hábitos, né? Mudarmos hábitos, senão nós vamos buscar por um lado e por outro nós vamos desfazer, né? A gente vem no centro, toma passe, faz prece, né? Estuda, ora, né? Tem esse mergulho em coisas boas, aí a gente sai daqui e se entrega a uma série de atitudes, de prazeres, muitas vezes que fazem mal para a gente. Tem os prazeres que fazem bem e tem aqueles que fazem mal para a gente, né? Que nos atordoam, que nos prejudicam o corpo, o discernimento, né? Nos rebaixam. Então, se a gente for querer levar as duas coisas em paralelo, não vai dar certo, né? Não que os discípulos tinham essa atitude assim, leviana, não, de forma alguma. Mas eles precisavam se preparar melhor. Eles precisavam se preparar, precisa de jejum e oração. Precisa de mais cuidado, mais preparação, né? Porque tem espírito que é difícil, pessoal. Tem espírito que não é fácil, não. Se a gente não tem condição de ajudar, a gente tem que pedir ajuda para outros lá, porque tem situações que não são fáceis, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto, né? Bom, pessoal, vamos finalizar aqui por hoje. E semana que vem a gente continua, então, né? Com Jesus aí. E veja quantas coisas que o Evangelho e o Novo Testamento aqui, né? Quantas coisas que tem ligação com o nosso dia a dia, né? Tem ligação com as nossas necessidades. Então vamos aplicando, né? Nós vamos agora fechar os nossos olhos, fazendo um trabalho mais de interiorização, um momento de nós entrarmos em contato mais com o nosso íntimo, para fazermos uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da reflexão, da fraternidade, da comunhão com o alto, que possamos, Senhor, nos tornarmos em acumuladores de pensamentos positivos, acumuladores de frequências superiores, frequências mentais elevadas. Fazemos disso um hábito na nossa vida e com a Tua ajuda, Senhor, instalarmos os hábitos da oração, da meditação, os hábitos da leitura, da caridade, da ação beneficente, do pensamento positivo, cultivarmos a palavra sadia, que constrói a saúde e o bem-estar dentro e fora de nós. E desse jeito, Senhor, clarearmos a nossa aura, purificarmos o hálito mental, e estendermos o benefício para nós e para a nossa família. E onde estivermos, Senhor, que possamos dizer que já não somos mais nós que vivemos, mas que és Tu, que em nós passa a viver. Que possamos devagarinho, deixando que a Tua presença em nós seja uma realidade, através do alinhamento de pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, com as leis divinas, que visam o equilíbrio, a harmonia e a paz. Obrigado, Senhor. E que os médiuns passistas possam traduzir em energias os sentimentos sublimes que carregam em si e também traduzirem na matéria toda a ajuda espiritual que recebem dos técnicos da vida espiritual, os conhecedores da medicina profunda, da medicina do espírito, da psicologia, da alma, que todos os passistas, amparados pelos técnicos espirituais, possam agir em nós para a nossa harmonização. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós finalizamos por hoje o nosso estudo, já nos despedindo de todos, deixando a nossa gratidão a todos. E lembrando que quem quiser passar pelo atendimento individual, nós pedimos que já se coloque
para tomar passe primeiro, e depois, quem não for para o atendimento individual, será chamado também a tomar passe, tá? Então, bom domingo para todos, boa eleição. Vote bem. Não vou falar em quem, porque senão vai dar confusão aqui. Mas vote bem, né? E um abraço também ao pessoal que está online, né, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, tá? Muita paz a todos.